Olá, eu consigo perceber aonde a minha atenção está? Essa é uma pergunta que ajuda a gente a trazer um pouco de conexão aos nossos passos, aquilo que a gente está fazendo, porque eu sempre lembro que a nossa vida está exatamente onde a nossa atenção está. Então, se eu estou com a minha atenção num lugar diferente do que naquele que eu estou, se eu estou com minha atenção num espaço diferente daquilo que eu estou fazendo, a minha vida está lá e não está aqui. Aqui tem um pedaço de mim meio desfocado e o resultado vai ser um resultado desfocado. Eu sou Oswaldo Santucci, do Instituto Conexão Sistêmica, e tenho encontrado com vocês esses dias, todas as manhãs, aqui no Instagram do Instituto, para falar sobre tomar aquilo que a vida traz. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a atenção. E quero lembrar também que hoje à noite, às 19h30, em homenagem à semana do aniversário do Instituto Conexão Sistêmica, sexta-feira faremos 17 anos, é uma história bem legal. E hoje eu vou dar uma aula sobre um tema que diz respeito ao que a gente está falando essa semana, principalmente do que a gente está falando hoje, mas trazendo um aspecto que ajuda a gente a entender por que a nossa atenção não fica com facilidade presente. E das 19h30 às 21h30 tem a palestra, e como sempre a gente faz, ao final vamos fazer uma prática. Essa prática vai ser um exercício com todo mundo junto, todo mundo que estiver na aula, e para a gente se conectar e perceber as diferenças de quando tem esse elemento que eu vou trazer, não vou dar spoiler agora, e quando esse elemento não existe, né? Quem quiser participar, só mandar mensagem para mim pedindo o link, é gratuito, no 11 982 02 40 87, ou escrever aqui, de preferência até o meio do dia de hoje, porque depois a gente entra num processo aí das atividades da tarde, e 7h20 estou abrindo a sala, 7h30 estou iniciando. Quem quiser participar, vai ser uma alegria receber vocês. Mas voltando aqui para o nosso tema, o que acontece é que, além dos aspectos das distrações do dia a dia, que hoje são inúmeras, né? Tem vários estudos falando disso, mas isso é um outro assunto, né? O fato da gente ficar na tela, a gente falou disso segunda-feira, até com algumas dicas do que a gente pode fazer para diminuir um pouquinho isso, que já ajuda pra caramba. Mas o que acontece com a nossa atenção não presente é que a gente está no lugar, o corpo está lá, está tudo funcionando, mas é uma coisa muito automática, que não tem a nossa inspiração, não tem o nosso coração, vamos dizer assim, a nossa inteligência também não está, não adianta, não é só o sentimento, é a inteligência também, porque ela está sendo gasta numa historinha que está na nossa mente, naquilo que a gente está pensando. Muitas vezes a gente está pensando nas dificuldades do futuro. Isso não é um defeito de fabricação, a gente funciona assim, né? Hoje tem muito estímulo, tem muitas preocupações que a gente fica com relação a tudo, né? Mas a gente pode, em alguns aspectos, sem precisar dizer, não se preocupe, não vai dar tudo certo, sem precisar entrar nesses aspectos, que isso não é só falar, isso tem que aprofundar. A dica hoje é a gente poder estar toda hora pensando no que eu estou fazendo, e se realmente eu estou ali presente, se aquilo está chamando realmente a minha atenção, se eu estou dando o meu melhor. Eu posso criar as minhas próprias formas de me reconectar com aquilo que eu estou fazendo, voltar para
o mundo interno, físico, né? De perceber meu corpo, minhas pernas sentadas, a parte de cima da coxa encostada no assento da cadeira, poder parar um pouco, soltar um pouco o corpo, soltar um pouco os ombros e ficar um tempo de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Pode fazer respiração, quem gosta, quem tem esse hábito, mas eu estou tentando trazer o assunto da nossa atenção. A gente perceber que o corpo está ali, está sentado, não vamos cair. Tem um encosto, essa minha cadeira ela tem um balancinho também, né? Mas que a gente só possa soltar o corpo, soltar um pouco os ombros aqui. Eu estou pondo do lado, porque a minha cadeira tem um descansa-braço, estou soltando do lado de fora. E colocar minha atenção nos meus pés, na sola dos meus pés. Perceber como é quando eu percebo que eu estou com o pé inteiro no chão. Assim, né? Como tá quentinho, tá frio, tá gostosinho, tá confortável, tem alguma coisa apertando. Se tem, você pode consertar. Posso levantar um pouco o pé, assim, com os dedos, apoiando no chão, depois volto para cá. Depois eu levanto um pouquinho com o calcanhar no chão e volto. E de novo percebo se mudou a temperatura, se está tudo igual. E vou com diferentes formas, até uma coisa simples como essa, sem precisar ficar lutando com os pensamentos que vão. De repente, a hora que a gente faz isso, mas tem aquele negócio, preciso entregar isso amanhã, tem tal coisa, tem meu filho, tem... Tudo bem. A gente não tem como segurar essas coisas. Mas isso vai acontecendo e você um pouco volta para pôr atenção no pé, pôr atenção na perna, no assento, no encosto. Experimenta fazer isso e ver se em seguida, falando uma coisa bem simples e rápida, assim, só para mexer um pouco com o hábito de não saber onde a gente está por inteiro, né? Tô fazendo uma coisa super simples. Tem outras formas, vocês vão encontrar várias delas no canal da nossa sócia fundadora, a Glaucia Paiva Terapias, no canal do YouTube dela. Tem material, alguns em menor volume, no canal do Instituto Conexão Sistêmica, também do YouTube, tudo aberto, gratuito. O canal da Glaucia tem bastante coisa. Vale a pena procurar, caminhar por lá e ver os assuntos com relação ao assunto de presença. Tem bastante exercício que ela coloca. Nós temos isso tudo gratuito, né? A gente tem uma sequência de pratique presença, né? São 21 exercícios diferentes de presença. Quem tiver interesse fala, o custo é super baixo, tem 1 ano para você fazer os exercícios, tem exercícios de todas as formas, né? Mas enfim, também é possível a gente começar a se acostumar com isso, procurando trazer um pouco mais da atenção para perto da gente, e daí a gente tem mais facilidade de pôr atenção naquilo que a gente está fazendo. Isso não é automático, não é uma cura milagrosa. A atenção é algo que a gente vai ter que ter atenção nela o resto da vida. Porque é muito fácil a gente sair por milhões de razões que também não é aqui o lugar de a gente falar. Eu quero propor para vocês prestar atenção, assim como você está no celular e está vendo as coisas, e essa é uma grande distração. O WhatsApp que eu tenho que ver rapidamente, fui acordar, abri o WhatsApp e vi que tem uma pessoa, preciso responder, não preciso responder, não quero responder, pronto, eu já fiquei todo envolvido com aquilo, e a hora que eu vou fazer alguma coisa, grande parte da minha atenção está lá, a gente não percebe, isso não tem um medidor de atenção. Se tivesse, seria desesperador, porque a gente ia ver que tem pouquíssima atenção naquilo que a gente faz. Mas a gente precisa ir
aos poucos, percebendo aquilo que rouba, o que sequestra a nossa atenção. E aí cada um tem o seu ritmo de vida, né? E as suas coisas, e os seus hábitos. Mas esse é uma coisa, que eu falei, uma coisa simples e mais genérica, assim, de parar e tentar perceber como anda, né? Essa mistura do nosso barriga, a nossa sensação, a nossa mente, aquilo que a gente está fazendo, o que é automático, o que não é, o quanto eu performei naquele dia, e vocês vão perceber que vai ter mais de vocês se vocês estiverem com um quantum de atenção maior. É isso. Eu sempre lembro, em todos os trabalhos que eu faço, nas orientações que eu dou aqui, orientação sistêmica, os trabalhos com os clientes individualmente, mesmo trabalhos em processos em empresa, de mentoria de grupo, mentoria individual, sempre tem essa frasezinha que eu lembro, que é uma boa cenourinha para todo mundo. É entender realmente que a nossa vida ela acontece aonde a nossa atenção está. E se eu estou com a atenção na raiva que eu fiquei daquela pessoa que mandou e que eu tenho que responder, porque se não responder ela vai ficar... vou fazendo toda aquela historinha na minha mente, a minha vida está lá e muito menos aqui no que eu quero fazer agora, de estar com vocês e de estar conversando. Ok? Muito bem. Deixo aqui mais uma vez o convite. Nós estamos festejando os nossos 17 anos. Fizemos uma super festa. Estamos desde abril, toda semana, com 1 ou 2 encontros gratuitos. Desde abril. E essa semana passada foi a penúltima dos encontros. E hoje a gente vai ter o encontro final dos 17 anos. E aí a partir daí a gente continua, mas aí num modelo diferente, né? Tem bastante coisa que a gente fez, vários temas que a gente passou, foi bem, bem legal. E hoje ainda tem essa oportunidade de uma coisa muito ajuste fininho, assim, sabe? Um aspecto pelo qual a nossa atenção fica roubada na coisa mais subjetiva, tá bom? Coçando a língua para dar aqui um spoiler, mas não vou dar não. É ao vivo, 19h30, às 21h30, com exercício para a gente praticar e perceber, não ficar só com a informação na cabeça. Se quiser, vou deixar inclusive escrito ao lado desse vídeo o número do WhatsApp, é o meu WhatsApp, então preciso até meio-dia, 1h da tarde, que quem se interesse mande um WhatsApp pedindo o link, ou que escrevam aqui na mensagem. O link é gratuito, tá bom? Telefone para quem não quiser olhar lá depois, 011 98202 4087. Um grande abraço. Quem sabe nos encontraremos hoje à noite para essa dinâmica super, super, super legal. Tá bom? Um grande abraço.